parábola para poder responder a pergunta de um homem que ele era doutor na lei. Ele pergunta para Jesus quem era o seu próximo. E Jesus conta essa parábola a partir do verso 25 do capítulo 10 de Lucas para poder responder esse homem. Ele diz que um certo viajante vinha no caminho e ele foi assaltado, foi espancado e largado no caminho. Um certo sacerdote vinha passando e de largo, distante daquele homem, passou, sem se importar. De igual forma também um levita de largo passou e também não se importou com aquele homem caído no caminho. Mas um certo samaritano que também passava pelo mesmo local, vendo aquele homem caído, vai até ele e faz os primeiros socorros ali. Deita azeite nas suas feridas, coloca ele em sua cavalgadura, leva até uma hospedagem, ali cuida dele. No dia seguinte, dá 2 denários ao hospedeiro e diz para ele que se ele gastasse alguma coisa, quando ele voltasse, ele iria prestar conta com aquele hospedeiro. E Jesus pergunta, depois de contar essa história, essa parábola, àquele doutor da lei, quem desses 3 é o próximo do que estava caído? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E ele, sem sombra de dúvida, responde, claro, o samaritano. E Jesus então diz àquele homem, doutor da lei, então vai e faz de igual forma. O que Jesus diz nessa história, nessa parábola, além de responder a pergunta daquele homem, o dito doutor da lei, ele diz que o próximo é qualquer um, em especial aquele que está caído no caminho, aquele que está carente de ajuda, aquele que está necessitado de um amparo, aquele que está na caminhada com você, independente da cor, da classe social, se você gosta ou não gosta dele, se ele te agrada ou não te agrada, ele está na caminhada com você, ele existe, ele é gente, ele é pessoa, este é teu próximo. E Jesus não vai colocar esses personagens à toa ali nessa história. Ele fala no sacerdote e levita, as figuras naquela época religiosas que existiam. Nos dias de hoje, talvez ele poderia dizer essa parábola a um certo pastor, um certo bispo, um certo presbítero, né? Ele poderia usar essas nomenclaturas, um certo cantor vinha passando, mas ele usa as figuras da época, sacerdote e levita. E de igual forma também, não é à toa que ele usa a referência do samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era aquele que, para os judeus, para o povo de Israel, eles não eram povo de Deus. Eles não adoravam a Deus, eles eram povos pagãos. Assim os judeus o consideravam. Então Jesus não usa essas referências à toa nessa parábola. Ele tá querendo nos ensinar, né, que às vezes a gente pode ter a aparência de que somos, termos os cargos religiosos, os cargos eclesiásticos em alguma instituição, alguma religião, né? uma posição eclesiástica, um cargo em uma instituição, e não está se importando com as pessoas. Estamos focados em cerimônias religiosas, estamos dando um significado, uma importância maior as questões religiosas, as práticas litúrgicas, os nossos eventos, e não estamos nos importando com aquilo que vem em primeiro lugar, que são com pessoas, se importar com gente, se importar com o nosso próximo. Mais importante do que a liturgia, do que a oferta, é o nosso relacionamento com o outro. Eu já falei isso em outro vídeo. Então, um passo que é dado para nos tornarmos religiosos é justamente esse passo, de acharmos que somos pessoas de Deus pelo simples fato de participarmos de alguma instituição, de estarmos ligados a algum credo religioso, quando na verdade o que aponta e mostra a nossa espiritualidade, o quanto há de Cristo em nós, é quando nos importamos com o outro. Quando a dor e o sofrimento do outro nos incomoda, quando enxergar o outro caído precisando de ajuda, a gente vai ali e estende a mão para ele. Foi Jesus quem disse, vai e faz de igual forma, ajuda quem está caído no caminho, quem precisa de ajuda no caminho. Faça assim, estarás fazendo a vontade de Deus. Deus te abençoe, foi Jesus quem disse.